Farma, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado nesse mercado farmacêutico, um mercado que tanto cresce. Que é a Alana Bezerra. Eu sou o Márcio Ararona. E nosso tema de hoje vai ser desprogramando a mente para o seu sucesso no seu negócio ou na sua carreira. E claro que eu não poderia chamar mais ninguém além do que um super especialista, o Dr. Márcio Ararona. Gente, vocês não têm noção do que vai ser esse podcast. Então, quer alavancar de uma vez por todas, desprogramando a tua mente? Esse podcast é para você. Você vai encontrar aqui coisas que você nunca escutou. E antes de mais nada, você deve se inscrever aqui no canal, sabe por quê? Porque você não vai encontrar canal nenhum que vai falar tudo sobre carreira, negócio dentro da área marcial. O canal mais completo para você que quer crescer nesse mercado, tá? Então, vou te dar uma dica, hein? Ativa aqui as notificações, deixa aqui teu like se você gostar desse conteúdo e compartilha para o máximo número de pessoas. Mas vamos lá. Dr. Márcio Araruna, eu quero logo que você explique, por gentileza, o que é que significa essa desprogramação mental. Tá. Essa é uma pergunta muito boa. Acho que muita gente tem uma certa estranheza quando vê esse nome, desprogramação mental. Como assim? O que é isso? Mas, assim, é uma palavra que eu cheguei a utilizar para tentar explicar de uma maneira didática e simples maneiras de você aumentar a performance da sua mente. Perfeito. Se você for parar para pensar, o nosso cérebro ele é um grande computador. É o nosso computador central. E diferente de um computador que a gente vê no mercado, que a gente compra numa loja, o nosso computador central, o nosso cérebro, o formato dele é um formato analógico, ele não é um formato digital. O que é que significa isso? Significa que a maneira como ele vai se adaptando está relacionado com as minhas vivências. Então, a partir do momento em que eu vou vivenciando coisas, ele vai mudando. Concomitante. As minhas experiências é que estão modelando o meu cérebro. Então, é como se fosse, se eu for trazer uma analogia para ficar mais simples das pessoas terem uma percepção, é como se fossem programinhas mentais. Então, eu vou instalando drives mentais, eu vou instalando programas mentais ao longo da minha vivência e isso vai me dando percepções de dois polos principais. O primeiro polo é o que eu chamo de programação do pensar. E o segundo polo é o que eu chamo de programação do agir. O que é que significa tudo isso? A programação do pensar nada mais é do que a maneira como a gente enxerga o mundo. A maneira como eu interpreto a realidade. Não sei se você sabe, mas existe uma realidade lá fora. Essa realidade ela é neutra. Só que a realidade para a Alana não necessariamente é a mesma realidade para mim. Certo. Então, imagina, quando você se depara com uma situação, por exemplo, imagina que você vai atender um cliente, está lá uma farmacêutica, uma pessoa que trabalha na farmácia, ela está lá e ela vai se deparar com um cliente, e esse cliente é uma pessoa que começa a trazer conteúdos que teve uma relação muito próxima com o que ela vivenciou na infância dela. Exemplo, imagina uma menina que chega lá na farmácia que acabou de sofrer um estupro. E imagina que essa pessoa da farmácia passou por essa situação. Então, a maneira como ela vai enxergar aquela realidade, aquela situação, vai ser diferente de uma pessoa que nunca passou por essa situação. O que é isso? É a programação do pensar. A maneira como eu estou interpretando aquilo ali é totalmente baseado com o que eu vivenciei. Tá. Então, essa programação do pensar, ela tem uma relação direta com quem eu sou e com a minha história de vida. E tudo isso são programinhas mentais que vão sendo instalados na minha mente ao longo da minha infância e ao longo da minha adolescência. Então, essa programação, ela começa a dar suporte para a maneira como eu ajo, a maneira como eu atuo, a maneira como as minhas ações elas são executadas. Então, vou te dar aqui um exemplo, para não ficar tão confuso. Imagina duas mulheres. Imagina uma mulher que ela é casada, a outra mulher também é casada. Duas mulheres casadas. Essa mulher aqui, esse é um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo muito didático. Essa mulher,
Imagina que a infância dela, o pai dela era alcoólatra, e que o pai dela, sempre que demorava para chegar em casa, ela já sentia um clima de tensão dentro de casa, porque a mãe ia brigar com o pai, quando o pai chegasse em casa, você já estava bebendo, você já estava me traindo. Então, o pai sempre chega às 6 horas da noite, mas quando o pai atrasa, sempre acontece essa mesma coisa. Um clima de a mãe dizendo, homem nenhum presta, você não pode depender de homem, minha filha, você que se cuide, você não pode depender de homem. E ela passar a infância escutando isso. Aí imagina que essa mulher casou e tudo. Depois que ela casou, ela tem o marido dela, e o marido dela todos os dias chega em casa às 7 da noite. Num belo dia, acontece algo, e o marido, ao invés de chegar às 7, chega às 11. Ao longo desse período, de 7 horas até 11 horas da noite, qual que é a primeira coisa que vai vir na mente dela? Primeiro pensamento. Homem nenhum presta, tem que minha mãe falou, ele já deve estar me traindo. E aquele pensamento já vai acionar um rol de emoções. Quais são as emoções? Tensão, raiva, revolta. Na hora que ele chega, como é que ela vai receber ele? Com raiva, com tensão, com briga. Ou seja, o pensamento gerou uma ação, o pensamento gerou uma emoção, que gerou uma ação. Tudo isso aqui está empacotado numa programação mental, que é a maneira como ela enxerga o mundo. Ou seja, um estímulo acionou toda essa cascata. Entende? Agora imagina outra mulher. Outra mulher que também é casada, só que na infância dela os pais tiveram um casamento normal, simples, com princípios, com valores. E o esposo também chega todos os dias, 7 da noite. Num belo dia o esposo demora para chegar em casa. Primeira coisa que vem na mente dela, algo aconteceu com meu esposo. Ou foi sequestrado, ou algum acidente. Então nem passa pela cabeça dela, porque aquilo ali não é a realidade dela. Ela não viu essa realidade de traição e tudo. Então, na mente dela algo aconteceu com meu esposo. Esse pensamento vai gerar uma emoção, aflição, medo. Na hora que o esposo chega, qual que é a ação? Alívio. Ai, meu amor, graças a Deus você chegou. Ou seja, perceba que a mesma situação gerou comportamentos diferentes. Por que esse comportamento foi completamente diferente? Por conta da minha programação mental. A minha programação do pensar, a maneira como eu enxergo a realidade. Certo. Naquele primeiro exemplo, uma balconista, é balconista que você chama? Pode ser uma vendedora ali que fica na frente da farmácia. Que fica na farmácia. Tá. Então imagina que chega ali e ela se depara com uma situação onde uma pessoa sofreu abuso sexual. Sendo que ela passou por essa situação. Então, naquele momento, talvez ela nem consiga raciocinar. Talvez acione um monte de emoção nela. Talvez ela nem consiga raciocinar o que deve ser feito. Porque naquele momento, quem está ali não é a profissional. Quem está ali é a vítima lá de trás, que passou por essa mesma situação. Ou seja, ela tinha um programa mental instalado, um programa do pensar, de interpretar uma realidade, e ela teve um pensamento, uma emoção e uma ação. Onde que eu estou querendo chegar? Na ação. Se você falou de desprogramação, o que é desprogramação, e o tema de hoje é para a gente pensar principalmente em performance, se as pessoas querem mudar as ações e querem ter uma alta performance, elas têm que entender o que é que gera essa ação. E o que gera essa ação nada mais é do que uma programação mental. Só que o meu cérebro, ele é construído ao longo das minhas experiências. Ele não é construído com um pendrive. Ele não é digital. Eu não pego um pendrive e instalo aqui. O Elon Musk está tentando fazer isso, né? Mas assim, inclusive tem vários neurocientistas que super criticam essa história aí do Elon Musk e diz que nunca vai ser possível porque o nosso cérebro ele não é digital, ele é analógico. A maneira como ele funciona é diferente. Então assim, eu tenho uma programação do pensar, eu tenho uma programação do agir. O que é a programação do agir? São os meus hábitos. É aquilo que eu faço todo dia. Quem que gera os meus hábitos? A minha programação do pensar. Então, só para dar um drive, só para dar um panorama, programação do pensar, ela gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera uma ação. Quando eu começo a repetir essa ação várias vezes no mesmo contexto, o meu cérebro ele é super inteligente. Então ele diz, aqui essa ação, esse meu ser humaninho todo dia repete sempre no mesmo contexto. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair dessa programação do pensar e vamos jogar na programação do agir, porque essa programação do pensar gasta muita energia. Vamos jogar numa maneira mais fácil. Aí ele cria um hábito. Que fica Exemplo. Automático. Né? Exemplo. Acabei de comer. Estou com desconforto na boca. O que eu vou fazer? Escovar os dentes. Eu preciso
decidir escovar os dentes? Não, eu faço de maneira automática. Eu faço sem pensar. Tá. Vou te dar um dado. 43% de tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia é uma programação do agir. É automático. Certo. Eu não preciso parar para pensar. Aquilo já está instalado no meu cérebro. Agora imagina, Alana, se esses 43% forem bons hábitos, como é a performance dessa pessoa? Porque, assim, maus hábitos todos nós temos. Inclusive, a gente pode, começar a falar sobre maus hábitos aqui. Todos nós temos maus hábitos. Por que a gente tem maus hábitos? Por conta de uma programação mental que a gente construiu, né? Não? Mas vamos lá. Cigarro. É um mau hábito ou um bom hábito? Mau hábito. Mau hábito. Por que eu começo a fumar? Depende. Geralmente é algo emocional, né? Algum Geralmente gatilho, eu tô com alguma sensação, ou o marido faleceu, o pai faleceu, traição. Eu tô com algo emocional e eu preciso de algo para regular essa emoção. Tá. Então eu começo a regular aquela emoção. Quando eu começo a regular aquela emoção, aquilo ali vai se enraizando, e vira uma programação do agir. Claro que tem outras coisas também. Eu tô simplificando muito. Claro que tem outras coisas também. Ou seja, aí tipo assim, compra compulsiva. Começa a comprar muito. Comida. Começa a comer muito. Eu chego em casa cansado do trabalho. Vários farmacêuticos. Chego em casa cansado do trabalho. Tá com aquela sensação. Qual é o momento de felicidade? Na hora de comer um pudim, assistindo uma série. A minha paz. Eu tô regulando a minha emoção. Só que quando aquilo ali começa a se repetir e aquela ação ela não está alinhada com o meu objetivo, isso é um mau hábito. Se aquela ação ela estiver alinhada com o meu objetivo, aquilo é um bom hábito. Certo. Então, por exemplo, se eu começo a ter o hábito você constrói uma rotina de produzir para o digital, você tem toda uma rotina e essa rotina já está enraizada. Você já faz aquilo direto. Tipo, já está automatizado. Aquilo é um bom hábito. Por quê? Porque o seu objetivo realmente está linkado com isso. Então, isso é um bom hábito. Agora, o mau hábito, ele entra quando? Ele entra quando essa ação ela está totalmente desalinhada com o meu objetivo. Geralmente, isso aqui surge em um contexto de instabilidade emocional. Por isso que a gente fala em desprogramar, é isso? Isso. Por isso que a gente... Dentro desse contexto, desprogramar para incluir hábitos novos que estão alinhados com o meu objetivo e retirar esses hábitos ruins. É Exatamente. Isso? Perfeito. O que seria a desprogramação, então? A desprogramação seria eu entender que aquilo ali tudo que está acontecendo, que não está alinhado nem com os meus objetivos, não está sendo favorável para mim, eu entender, eu conhecer, eu trazer para nível de consciência e eu superar aquela situação. Tá. Eu instalar um outro tipo de programa. Claro que quando eu falo isso é de uma maneira didática, né? Não é um pendrive que eu coloco na minha cabeça. Claro que é de uma maneira didática. Toda essa palavra desprogramação, programação, isso é algo para simplificar o que é complexo. Para tentar trazer algo palatável para as pessoas realmente entenderem e se beneficiarem, que é o mais importante. É o mais importante. É eu trazer uma metodologia que seja algo que seja factível das pessoas enxergarem e trilhar o caminho da metodologia. Muito bom. Agora vamos para exemplos práticos, né? Quem me conhece sabe que eu adoro trazer prática, né? Eu não consigo passar algum conteúdo sem prática. E vamos entrar um pouquinho na sua história, né? Como essa carreira como neurologista. E, trazendo aqui para a sua prática, para a sua carreira, né? Por quê? Porque para você falar sobre desprogramação mental, com certeza você viveu algo, né? Que, poxa, eu posso estar ajudando pessoas aí através da desprogramação mental. Então, em exemplos práticos, como essa desprogramação mental trouxe resultados positivos aqui, falando da sua carreira, do seu negócio, ou carreira como neurologista, né? Médico neurologista, eu acompanho você já. A esposa dele, Larice, tem até a doutora Larice, médica endocrinologista, tem até um ABcast aqui, vou deixar aqui o link para vocês conferirem, que a gente falou muito sobre hábitos também, fantástica, Larice, maravilhosa. E hoje nós estamos com o Dr. Márcio para falar sobre mentalidade, comportamento.
E, gente, eles eram os doutores da cidade. Qual é o nome da cidade? Iguatu. Iguatu. Eles poderiam estar lá ainda, vivendo muito bem, numa vida muito confortável, porque são os doutores da cidade, né? Muito conhecidos e do nada eles vieram para cá. Eu fiquei sem entender. E aí ela disse, amiga, vamos marcar aí um almoço. Foi que aí eles me explicaram e aí para mim faz todo sentido, né? Mas me fala um pouquinho, né, sobre como a desprogramação mental trouxe impactos positivos para a sua carreira e para o seu negócio. Nossa, muito impacto. Eu costumo dizer o seguinte, ó, Lana. A gente tem duas formas de viver a vida. Ou a gente vive a vida da maneira como o próprio Criador planejou pra gente, ou seja, a gente segue um propósito, ou a gente vive a vida de acordo com a nossa cabeça, de acordo com as nossas escolhas. Então, ou você está numa zona de propósito, ou você não está. Não existe meio termo. Propósito, ele é algo que, tipo assim, tem gente que pode pensar, isso aí é balela, isso aí é conversa de coach para poder vender. Tá, então se você é uma dessas pessoas, você vai lá na sua casa, abre o armário, se tiver uma Bíblia aí, você rasga essa Bíblia. Porque propósito é bíblico, do início ao fim. Se a gente for ler a Bíblia, se tem algo que é extremamente claro, é sobre o propósito de vida. Então, existe um Criador, existe uma criatura. Todo Criador, quando faz algo, ele faz por um propósito. Nenhum Criador constrói algo sem propósito. Qual que é o propósito dessa alça? O propósito dessa alça é porque a caneca ela foi feita para bebidas quentes. Então, existe um porquê para tudo. Então, quando o nosso Criador ele cria um ser humano, vamos dizer assim, não é à toa. Existe um propósito. E a maior descoberta que uma pessoa ela pode fazer ao longo da vida é realmente descobrir esse propósito. Como é que a gente faz isso? Desprogramação mental ajuda nisso. Por quê? Porque o propósito, se a gente for pegar a nossa mente, existe o cérebro e existe a mente, tá? São duas coisas diferentes. O cérebro, ele é o hardware. O cérebro, ele é o computador, a máquina. Eu consigo palpar essa máquina. Eu consigo pegar, segurar na minha mão. Não sei se na farmácia vocês rodam na anatomia, né? Pronto, no primeiro semestre de faculdade eu segurei um cérebro na minha mão, um cérebro de um cadáver. Eu consigo ver a estrutura. Lobo frontal, lobo occipital, tem uma estrutura. A mente eu não consigo pegar. Não consigo segurar uma mente na minha mão. Do mesmo jeito, se eu pegar um computador, eu consigo segurar um computador. E dentro do computador, quando eu ligo ele, tem programas. Eu não consigo segurar o programa na minha mão, eu consigo segurar o computador. Mas o programa é tão real quanto o computador. A mente é tão real quanto o cérebro. Do mesmo jeito que o cérebro tem estrutura, a mente também tem. Por que eu estou dando essa volta toda? Para dizer o seguinte, a nossa mente ela tem basicamente 3 estruturas. Estou simplificando muito, tá? Mas é basicamente 3 estruturas. Existe o ego, existe a alma, existe o self. O que é o ego? O ego é porta para fora, a maneira como eu explico. O ego é quem faz eu modificar o mundo ao meu favor. Por exemplo, uma criança, quando ela tá entediada, aí ela vai no quarto dela, pega um brinquedo e vai querer brincar. Ou seja, ela está modificando o ambiente para ela poder, ao favor dela. Uma pessoa que já é adulta, ela precisa ganhar dinheiro. Então, ela vai, se especializa, faz farmácia, faz faculdade, para poder ganhar dinheiro, para poder ter um emprego, para poder se sustentar, para poder sobreviver. Isso é ego. Ego é conquista do mundo. Certo. Essa conquista, porta para fora. Tá. Mas eu posso estar num trabalho, o meu ego está satisfeito, está ganhando dinheiro, mas a minha alma não. A alma é do lado de dentro. O propósito de vida está do lado de dentro. Márcio, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Muito simples de explicar. O ego está desalinhado com a alma. Ponto final. Ponto final. Como é o nome do vocalista do Coldplay? Ixi. Lembra? É uma das minhas bandas favoritas. Mas Paul McCartney. Tá. Paul McCartney, John Lennon, Beatles. Paul McCartney, você acha que aquele cara, quando está em cima do palco, ele está insatisfeito com aquele trabalho? Não. Silvio Santos está insatisfeito com o trabalho dele? É lindo de ver uma pessoa que está no propósito, porque aquilo ali
é uma vibração diferente. Para aquela pessoa, aquilo ali não é um trabalho. Para aquela pessoa, aquilo ali é um propósito. Chega, eu me arrepio, gente. Aquilo é um propósito. Por quê? Porque o ego está alinhado com a alma. Mas estou insatisfeito com o meu trabalho. Pode ter certeza, seu ego está desalinhado com a sua alma. Consequência, estou falando da mente. Agora vamos para o hardware. Consequência, estresse crônico. O que é que acontece no cérebro? A amígdala, que é uma região do cérebro que é o epicentro do medo e da ansiedade. Inclusive o Brasil é o top 1 de ansiedade no mundo. Então, quando o meu ego está desalinhado com a minha alma, naturalmente eu vou entrar em estresse. Certo. Eu entro numa situação de estresse crônico. E isso vai ter toda uma alteração de fisiologia, de bioquímica, de sofrimento emocional, de sofrimento físico. Então, por que a desprogramação ela me ajudou? Porque eu mergulhei no processo de autoconhecimento, de leitura, eu entendi que só a neurologia era insuficiente para eu me satisfazer como pessoa, não estava totalmente linkado com o meu propósito. Certo. E eu não conseguia ajudar as pessoas da maneira como eu fui criado por Deus para ajudar. É impressionante, porque vocês, como médicos, nós profissionais da saúde, né? Por exemplo, quando eu atuei em uma farmácia como farmacêutica, eu me sentia tão realizada em atender os idosos, né, que era o maior público. Nossa, não era trabalho para mim. Dentre várias outras atividades, eu me sentia realizada em atender ali, conferir fórmulas, todas as atribuições de uma farmacêutica, e atender e contribuir com a saúde das pessoas que iam até a farmácia, né? Principalmente os idosos, que às vezes iam mais para ter atenção. E eu me sentia tão satisfeita, mas chegou um momento que não é como se essa alimentação todo aquele cenário não estivesse mais alimentando a minha alma. Sim. E foi quando eu comecei a querer ir para outras áreas, empreender, né? E assim, eu tomei uma decisão, mas você tomou uma decisão, e eu quero que inclusive você conclua essa história, né? Mas nem todo mundo consegue tomar essa decisão rápida, né? Eu quero chegar aí também. O que fazer para quando você sentir que, por exemplo, você está ganhando bem, você abriu aquele dono de farmácia, realizou aquele sonho, abriu a farmácia, mas não está mais, não sabe o que está acontecendo, né? Não está mais ali alinhado com o propósito. Seguinte, né? Deus tem um propósito para todos nós. Ponto final, isso é inquestionável. O que acontece? Acontece que o propósito ele vem junto com processos. Deus ele não vai pegar um propósito e vai entregar na mão de um menino. Deus vai entregar um propósito na mão de um homem. Então, aquele menino, ele vai descobrir o propósito. Só que existem vários processos até ele conseguir enxergar. Então, do mesmo jeito, quando eu cheguei na minha cidade, quando eu comecei no consultório, eu estava super satisfeito. Até que chega um momento que não estou mais. Por que isso aconteceu? Porque a minha mente foi expandindo até aquele step, até aquele degrau. Naquele momento, é como se Deus falasse para mim assim, meu filho, chegou a hora, vamos para o próximo degrau, vamos recomeçar em outro lugar, vamos expandir a mente de uma outra maneira, porque eu tenho algo maior para você. Deus ele coloca o querer e o efetuar dentro da gente, isso é bíblico. Então, quando uma pessoa ela começa a ter convicção de um direcionamento, isso tem uma parte espiritual muito forte nisso. Agora sim, eu tenho convicção de que aquele homem é o homem da minha vida, só que o homem é casado. Desculpa, isso aí não é espiritual, porque você está ferindo um princípio bíblico. Não tem como. Total. Tá? Então, assim, essa convicção, quando é uma convicção que ela é um direcionamento que, primeiro, vai aumentar a tua fé, vai te elevar para outro nível espiritual, e é algo que está totalmente alinhado com princípios eternos, isso tem a chance muito forte de ser algo espiritual. Você falou assim para mim, você toma uma decisão rápida. Eu passei 3 anos para tomar uma decisão. Não foi fácil. E todo esse movimento começou lá atrás, em um processo de sofrimento emocional, estresse crônico. O meu ego desalinhou com a minha alma. E como era essa sensação de... Infelicidade. Infelicidade. Teve um momento em que eu tava... A gente tinha saído de férias, a gente foi pra praia e tudo, tava em Caraizinho Diamantada, delicioso e tudo. E chegou,
tipo, virado do ano e tudo, na segunda-feira eu ia voltar a trabalhar. Segunda ou terça-feira. Aí eu volto pra minha cidade. Aí eu começo o trabalho. Isso eu tinha ficado de férias, período de recesso, Natal e tudo. Cara, eu entrei, assim, numa crise ansiogênica. E aí eu cancelei toda a agenda e fui pra casa. Nesse dia, eu cheguei lá em casa, na minha casa, e eu olhei assim, foi algo muito simbólico, porque eu olhei para um cofre, tinha um cofre no meu quarto, eu olhei pro cofre, e eu pensei assim, cara, eu daria todo o dinheiro que tem dentro desse cofre para tirar essa sensação de dentro de mim. Uau. Para tirar essa coisa dentro de mim. E para você ver como Deus é tão maravilhoso, que tipo assim, antes de eu entrar nessa crise, ele já tinha mandado a provisão. Eu não sei por qual motivo, por qual cargas d'água, mas tipo assim, uma semana antes, eu tinha conversado com uma amiga minha pedindo indicação para eu poder entrar no processo de autoconhecimento. Eu não tinha entrado em crise ainda. Quando eu entrei em crise, eu já estava com o contato da pessoa que iria me ajudar, que até hoje me ajuda. Então, eu mergulhei no processo de autoconhecimento. Isso é terapia? Terapia, psicoterapia. Só que não foi só psicoterapia. Além de psicoterapia, eu comecei a ler muito. Muito. Então, tipo assim, eu comecei a reunir tudo que eu já sabia de neurociências e me aprofundar. Então, tipo assim, eu trabalhava manhã e tarde. Tá? Manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde. Eu tinha um turno só que era turno de estudo. Que era atendendo os pacientes, né? Sempre no consultório. Uhum. Eu fui me movimentando de uma maneira onde eu fiquei com a metade do tempo só para estudar. E a metade do tempo para consultório. Então, tipo assim, a metade da minha agenda virou autoconhecimento. Eu tanto fazia psicoterapia 2 vezes por semana, quanto eu também estava mergulhando em psicologia junguiana, em neurociências, neurociência de hábitos, levantando trabalho, artigos, tudo. Então, desse processo, eu peguei toda uma bagagem para aquilo que eu estava sentindo, tentando encontrar uma resposta. E eu fui saindo disso. Quando eu saí disso, teve um estalo na minha cabeça. Qual que é o estalo? O estalo é o seguinte: quem não estiver na zona de propósito, tá com o ego desalinhado da alma. Quem não estiver na zona de propósito, vai entrar em um espiral de maus hábitos. Vou te explicar por quê. Um dos grandes maus que existe na humanidade hoje do ponto de vista psíquico, é comparação. Comparação. E com rede social, então, comparação. Então, o Instagram, ele é a rede social que mais ela é ruim para a parte emocional. Para quem não está sabendo usar. Por quê? Porque você tem uma comparação muito grande ali com pessoas, com outras pessoas. Agora vamos lá. Quem tem senso de propósito não se compara. Sabe por quê? Porque o propósito é único. O propósito é meu. Por que eu vou me comparar com outro? Agora, como é que eu faço para chegar nesse nível de entendimento, de convicção do meu propósito? Ah, meu querido, com certeza não é no ego que você vai encontrar. Ou seja, não é comprando um carro, uma casa. Isso é ego. Conquista. É aumentar minha fronteira. Minha casa, meu carro, minha roupa, fazer plástica. Isso aqui tudo é ego. Porta para fora. Eu só vou encontrar quando eu mergulhar. Quando eu entender quem eu sou, o que eu estou carregando dentro de mim, quais são os meus dons e talentos. Eu começo a ir lá para minha infância. Eu começo a entender que, tipo assim, que desde lá da infância eu já tinha capacidade de liderança, capacidade de comunicação. Aquilo que a gente conversou no nosso podcast, né? Eu já tinha ali tudo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, eu sei para onde eu estou indo. Aí eu começo a ter convicção. O que é isso? Desprogramação mental, na veia. Esse processo, ele é algo que, tipo assim, o local onde eu achei mais didático para poder explicar para os meus mentorados é através da jornada da psicologia junguiana. Arquetípica. É muito arquetípico isso. Extremamente arquetípico. Não dá pra gente entrar nesse assunto, porque senão a gente ia ficar aqui até meia-noite. Mas, tipo assim, explicando de maneira bem simples, é como se existissem programas mentais, é como se o nosso Criador, Deus, quando criou a nossa mente, criou um cérebro, mas quando eu ligo o cérebro na tomada, aparece uma mente. Do mesmo jeito que quando eu ligo um computador, aparece uma tela, aparece um sistema operacional.
Deus, quando criou a gente, na nossa mente, é como se existissem programinhas mentais que eles são universais. Todo ser humano tem. Eu tenho, você tem, o homem das cavernas tinha, um cara que vive no Japão tem. E esses programinhas, eles vão dando suporte para aparecer outras estruturas na minha mente. Isso é o que a gente chama de arquétipos. Cada arquétipo, ele evolui também com o tempo. Então, assim, na infância, por exemplo, eu vou falar aqui por cima, porque não tem como a gente aprofundar, mas na infância, por exemplo, existem 2 polos arquetípicos que vão conflitando. Você já passou por conflito mental alguma vez? Tipo assim, eu faço ou não faço? Eu compro ou não compro? Eu vou ou não vou? O que é isso? É um conflito. Existe uma voz de um lado, existe uma voz do outro. Ao longo da infância, existe um grande conflito moldando a nossa programação do pensar, ou seja, a maneira como eu interpreto o mundo. Quais são esses 2 programinhas? O inocente e o órfão. O que é o inocente? Vou explicar de maneira bem rápida, tá? O inocente, ele é o seguinte, é a percepção da criança como se o mundo fosse perfeito e maravilhoso. E ela é o centro do mundo. Para a criança é assim. A criança, eu nunca vi uma criança pessimista. Eu nunca vi uma criança que eu digo assim, 1 aninho, 2 aninhos, uma criança que, tipo assim, que não é feliz. Toda criança quer brincar, ela desfruta da vida de maneira natural. O que é isso? É o arquétipo do inocente. Ela desfruta a vida de maneira super natural. Por quê? Porque para ela o mundo é perfeito. A mãe dela é super poderosa, o pai é super poderoso. Não é? Sim. A casa pode ser uma pobreza maior do mundo, mas ela está desfrutando. Beleza, isso é o inocente. Ou seja, o inocente ele vê a vida com bons olhos. O inocente é fé, o inocente é otimista. Já vou te dar aqui um gold, tá? Tem uma passagem bíblica onde Jesus fala assim: se vocês não tiverem a fé de uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, a maior dádiva desse programinha mental é a fé. Cara, criança acredita em Papai Noel. Criança acredita no velho do saco, na loura do banheiro. É a fé. Essa fé é a fé que impulsiona um empreendedor a ir para outro nível. Porque nessa fé aqui não existe medo. É uma fé que ela acredita. Ela incorpora. Tu acha que o Elon Musk, quando vendeu lá o PayPal, ele pegou lá os seus milhões e ele investiu em 3 negócios, cada um mais arriscado do que o outro? Tu acha que aquilo ali é o quê? Fé. O cara acaba de ficar milionário com 20 e poucos anos. Aí ele pega lá seus 350 milhões de dólares, pega uma parte e investe em carro elétrico, onde toda a era do automobilismo já tentou e disse que não era possível. Pega outra parte e investe em foguete. Pega outra parte e investe em energia solar. Que era a menor parte, era energia solar. Talvez era um negócio que mais pudesse prosperar. O que é isso? Fé. Não é à toa que o cara é o cara número 1 de empreendimento. Top 1 de empreendedor. Então, o próprio Jesus falou, quem não tiver essa fé aqui, não entra no reino dos céus. Por quê? Porque eu preciso ter essa fé. Eu só consigo agradar a Deus se eu tiver fé. Aí, beleza. Aí vem o próximo polo, que é o órfão. O que é o órfão? O órfão é quando o inocente, ele perde a ilusão. O órfão é, por exemplo, uma criança que o pai é super poderoso, só que o pai é alcoólatra e começa a bater nela. Então ela começa a ficar desiludida. Ah, meu pai não é tão super poderoso assim. Ou seja, o que é que faz esse programa mental do inocente se desenvolver? Experiências positivas. É isso aqui que vai fazer eu ter autoconfiança e autoestima na adolescência e na idade adulta. E fé e otimismo para empreender. Se eu tiver tido mais experiências negativas na infância, adivinha? Quem vai se desenvolver mais vai ser o meu órfão. Então eu vou olhar o mundo como sendo um mundo pessimista. Eu vou ter uma visão mais pessimista do mundo. O mundo não é um lugar bom de se viver. Eu vou ser mais melancólico, eu vou ser mais temeroso, eu vou ser mais inseguro, eu vou ser mais desconfiado. Eu não vou confiar nas pessoas porque a confiança é do órfão, ou do inocente, não é do órfão. É uma gangorra. Então, em polos opostos, conflito. Então, o inocente é quem acredita, é leal. O órfão não, eita, é muito besta. Ele vai te passar a perna. O órfão é quem desconfia. Se eu tiver tido mais experiências negativas, o meu órfão está mais aflorado. Aí vem o primeiro gap do que é a desprogramação mental. Se eu começar a enxergar isso, eu começo a entender exatamente qual é o ponto da minha mentalidade que está bloqueada. O que é esse bloqueio? É um programinha que era para evoluir, ele não evoluiu, ele ficou parado. E se ele está parado, ele não evoluiu, é como se eu estivesse pegando
um computador de última geração e eu ainda estou trabalhando com Windows 95. Compreendeu? Totalmente. E tem uma pessoa que está com o Windows já com tudo, ou então um MacBook, já com o iOS o mais avançado que tem, e eu ainda estou com o Windows 95. Qual é o nível de concorrência no mercado desses dois? Então, assim, qual que é o grande problema das pessoas? Elas enxergam apenas o ego. A gente não tem cultura de olhar para a alma. E eu vou te dizer, o sistema não quer que você olhe para a alma. Sabe por quê? Porque quando você olha para a alma, você entende seu propósito. Se você entende seu propósito, você não vai mais comprar. Você não vai comprar. Sabe qual que é a porcentagem de compras no shopping devido à ansiedade? 80%. Mais de 80%. Mais de 80% das compras no shopping são compras desnecessárias. É por uma emoção. Eu estou comprando emoção. Eu não estou comprando uma caneca, um copo. Eu estou comprando emoção. Do mesmo jeito, quando aquela farmacêutica... É farmacêutica que se chama, né? Sim. Chega em casa, cansada do trabalho e vai comer, ela não está comendo comida, ela está comendo emoção. Ela está regulando a emoção. Agora, por que isso acontece? Ego desalinhado da alma. O que a programação mental, a desprogramação mental, ela faz? Ela faz você enxergar exatamente onde é que você está bloqueado. Total. E quando eu enxergo isso, eu começo a desenvolver aquele programinha mental, eu começo a me conhecer e eu começo a ter uma visão de quem eu sou, que eu carrego, para onde eu estou indo. Cara, isso é libertador. E você começa a enxergar um propósito. Tudo isso aconteceu na nossa vida. Se eu começar a enxergar um propósito, eu tenho uma maior clareza sobre para onde eu vou desenvolvendo cada vez mais uma carreira de sucesso, né? Vou atingindo meus objetivos. Muito baseada... A maioria das pessoas que eu vejo falando um propósito, e a gente pode até adentrar mais, buscando servir, né? Servir de alguma forma alguém, algo... Essa é uma resposta muito... Eu diria que, tipo assim, é uma resposta muito rasa, porque, assim, nós viemos esse mundo para servir. Ponto. Então, o propósito de todo mundo é ajudar e servir alguém. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Pois é, né? Porque essa pessoa é uma pessoa que está... Se eu for olhar na jornada dela, se eu for olhar, tipo assim, a programação mental dela, provavelmente ela está bloqueada no órfão. O que acontece? Os próximos estágios, depois do órfão, entram no estágio do herói, o arquétipo do herói. O que o herói faz? O herói é quem desenvolve o ego. O herói é aquele cara que resolve o problema. Só que o herói genuíno, ele tem princípios e valores. O herói, ele não está preocupado só com o ego, com si. Ele está preocupado com o reino. Então, qual é o contrário de herói? Vilão. Então, uma pessoa, ela pode estar ganhando muito dinheiro, pode estar e tudo, mas ela pode, na verdade, estar sendo um vilão, ao invés de estar sendo um herói. Ela pode estar com a casa toda destruída. Casamento todo desalinhado. Tô ganhando dinheiro, tô com casa grande, tô com carro grande. Ego, 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 ego. Tô sendo ganancioso, que é diferente de ambição. Tô ferindo princípios. Mas isso está totalmente desalinhado com algo maior. Isso não está dentro de uma zona de propósito. Sabe por quê? Porque o propósito ele nunca é para si. O propósito sempre é para o reino. Tá. Outra pergunta que eu quero te fazer, na verdade eu meio que perdi o time, eu quero voltar um pouquinho. Já conversava tão bom, eu não queria interromper. Você falou lá atrás que chegou a um estresse crônico, né? Sim. Qual é a diferença ou limiar, se você chegasse um paciente com você, né, e você identificasse como é que você difere, ou é a mesma coisa, o estresse crônico de uma depressão, no seu olhar de neurologista? Boa pergunta. O estresse crônico, imagina o seguinte, imagina uma árvore, certo? Essa árvore é o estresse crônico. Um galho é a depressão. O estresse crônico é algo muito maior. O estresse crônico, ele é algo que ele pode se transformar numa depressão, assim como ele pode se transformar numa síndrome de ansiedade. Tá. Mas o estresse crônico nada mais é do que uma situação onde o meu corpo ele começa a ficar sempre em estado de tensão, defesa, alerta. Tudo é perigo, tudo é tensão. Isso pode se transformar numa síndrome de ansiedade, como isso também pode acabar se transformando numa síndrome de depressão, como eu estava explicando. Tá. Então, a ansiedade e a depressão são galhos dessa árvore. Só que o estresse crônico ele é algo que é muito mais do que isso. Porque o estresse crônico ele mexe com todo o funcionamento do cérebro e do corpo.
e da bioquímica. Só para você ter ideia, o estresse crônico ele faz o cérebro funcionar de uma maneira disfuncional. Ele faz o sistema imune funcionar de uma maneira disfuncional. Ele aumenta o risco de câncer. Sabia disso? Não. Estresse crônico aumenta o risco de câncer. Por quê? Porque o meu sistema imune está disfuncional e eu começo a ativar uma cascata de inflamação no meu corpo que começa a ativar genes que eu herdei e que pode ser genes relacionados com a parte de câncer. Como o meu sistema imune ele teria a perspectiva de tipo assim, quando uma célula ela muta e ela começa a virar uma célula cancerosa, uma das funções do meu sistema imune já é matar essa célula. Se o meu sistema imune está disfuncional e eu tenho uma cascata inflamatória, uma sopa de inflamação, isso favorece câncer. Outra coisa, estresse crônico favorece infarto, AVC, obesidade, diabetes e por aí vai. Queda de cabelo, para vocês que são mulheres, e por aí vai. Então, assim, o estresse crônico ele é muito mais do que só depressão, muito mais do que só ansiedade. Ele é toda uma síndrome que mexe com todo o meu organismo. E outra, quanto mais tempo estou em estresse crônico, que nada mais é do que, se eu for para a parte da psicologia, o ego desalinhado da alma. Quanto mais tempo em estresse crônico eu fico, mais isso vai me trazer sequela. Porque lembra quando eu te falei que o nosso cérebro ele funciona no modo analógico? O que vai instalando programas é a minha vivência. Se eu estou vivendo sempre em tensão, o meu cérebro vai se programar todo para tensão. Então, o que é que significa isso? Significa que o estresse pode ter passado, eu posso estar nas Bahamas, mas o meu cérebro está funcionando ainda naquele modo anterior, porque aquele ficou enraizado. Quanto mais tempo, mais complicado vai ficar. Então, o estresse crônico ele é algo muito mais profundo, vamos dizer assim. Ele é algo muito mais complexo. Entendi. Mas você, como especialista, eu acredito que seja muito claro para você identificar, né, a diferença. Se chega um paciente, claro, é fácil de identificar se ele está com estresse crônico, ou se já está com depressão, ou está com crise de ansiedade, ou não dá para, na classe médica, por exemplo, se uma pessoa que está com estresse crônico vai para um psiquiatra, por exemplo, ele pode ser, ou psicólogo, enfim, ele pode ser diagnosticado, ele está com estresse crônico, mas pode ser diagnosticado como depressão. Existe essa confusão do seu ponto de vista da classe médica ou psicólogo, enfim? Assim... Por que eu estou perguntando isso? Porque existe, assim, muita gente consumindo hoje, né, psicotrópico. Eu tenho vários casos de colegas que, devido a essa questão do trabalho, de não estar alinhado, né, que isso ficou muito claro para mim agora nessa conversa de hoje, que eu não tinha essa consciência, né, agora eu tive, né, que o ego não está alinhado com a alma. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está insatisfeita com a sua profissão, que é a parte de policial, né, ela é servidora pública, e ela começou a desenvolver algo que foi diagnosticado como depressão, né? E aí? Quando ela vai no médico, em geral, vai ser visto apenas o galho. Em geral, vai ser visto o galho. O que vai fazer ela ter toda uma consciência de que é algo muito mais profundo é quando ela mergulha num processo de autoconhecimento. Tá. Aí, realmente, ela vai ter um entendimento maior de que é algo que não é só uma depressão. A depressão, ela é um galho. O galho da árvore. Agora, sim, todas as pessoas que estão em ansiedade, que estão sofrendo de ansiedade, estão em estresse crônico? Não, porque existe um tipo de ansiedade onde, tipo assim, a pessoa ela desenvolve a ansiedade, é algo meio que agudo, e ela, tipo assim, em pouco tempo, aquilo já começa a ficar tão disfuncional que ela já pode buscar ajuda. Então, nem chegou a virar algo crônico. Mas, como regra geral, toda síndrome ansiosa é um estresse crônico. Tá. É um estado de estresse crônico, é um estado de hiperalerta, é um estado disfuncional. Só para você ter noção, por dados da OMS, 57% da população está em níveis de estresse crônico alto. E eu já vi um dado também da OMS que 90% da população mundial está em estresse crônico. 90%. Independente da sua condição social, independente da carreira, Sim. Independente de qualquer coisa. Sim. Tá. E aí, quando você estava falando, né, sobre
tudo isso, sobre a infância, eu sou uma pessoa que o meu propósito para mim ficou muito claro, né? E aí ficou passando na minha mente. Por quê? Porque sempre quando eu me sentia desconfortável, por exemplo, estava me sentindo desconfortável com farmácia. E aí recebi uma proposta de ser sócia de uma farmácia. Meu coração não bateu forte. Não, eu vou ajudar empreendedores, vou ajudar farmacêuticos, né? E eu fui seguindo, não sei, a minha intuição, digamos assim, né? Como é que você, não sei se, como é que você analisaria esse meu projeto? Porque eu fiquei pensando, o que é que Voz fez? da alma. Você escutou muito mais a voz da sua alma do que a voz do seu ego. Porque, tipo assim, se fosse uma super proposta, Alan, tu vai ganhar 25 mil reais por mês, tu poderia ter caído no ego. Opa, 25 mil reais. Por quê? Porque a nossa cultura, nós somos criados como se, tipo assim, é isso que vai fazer eu ser aceito, amado e reconhecido. É isso que vai me fazer sentir amado. É isso que vai me fazer sentir eu ter valor. Mas não é. Não lembra da cena do meu cofre? Eu olhei pro meu cofre e dava tudo que tava dentro daquele cofre ali. Tem uma cena no Jim Carrey, inclusive vocês podem buscar essa cena no YouTube, onde o Jim Carrey, ele fala assim, eu oro muito para que as pessoas elas atinjam o nível de sucesso que eu tive, a quantidade de dinheiro que eu tive, para que elas percebam que não é isso que vai fazer elas serem felizes. Ele teve um período de depressão, tá barbudo, o Jim Carrey, né? Não sei se você viu isso. Mas, tipo assim, o que é isso? É porque a pessoa ela viveu pelo ego. Aí você fez a pergunta nesse instante. Até as pessoas que estão bem-sucedidas, que estão no trabalho, elas também entram nessa estatística de 90% de estresse. Qual a quantidade de pessoas que você vê que é super bem-sucedida, tem muito dinheiro, mas dentro de casa é uma bagunça? Filho não respeita, desalinhamento dentro de casa, briga dentro de casa, casamento que não é feliz. Isso. O que é uma pessoa que não está no estresse crônico? É uma pessoa que está desfrutando da vida. Poucas pessoas estão desfrutando da vida. Desfrutando, tipo assim, performance, trabalho, tô feliz, tô desfrutando, tô bem espiritualmente, tô bem em esporte, tô bem com a minha saúde. Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque a nossa cultura, aí eu volto para a programação mental. A gente foi doutrinado, nosso cérebro foi formado para que a gente viva pelo ego. Se eu tô vivendo só pelo ego e meu ego desalinha da minha alma, eu vou entrar em estresse. Eu estou explicando do ponto de vista psíquico, mas eu também posso explicar do ponto de vista neurobiológico. Eu vou viver em estresse. Não tem como. Então eu vou até reformular essa questão, o termo, né, o título do nosso podcast é Desprogramando a Mente para o Sucesso na Carreira do Negócio. Mas, gente, o sucesso não é só dinheiro. O sucesso é você estar realmente bem vivendo o propósito e ter dinheiro, pode ser assim? Se você vai estar no seu propósito, você vai ter dinheiro. Sabe por quê? Vou te dizer aqui, ó. Existe um trecho na Bíblia que fala assim, a riqueza de Deus, ela não acrescenta dores. Se você sofre para conseguir aquele dinheiro, pode ter certeza, isso não vem de Deus. Porque a riqueza que vem de Deus não acrescenta dores. Se você segue o seu propósito, você vai prosperar naturalmente. Agora, claro, tem pessoas que têm um nível de espiritualidade raso, onde elas acham o seguinte, não, vai dar certo, Deus vai fazer por mim. Cara, Deus já fez tudo por você. Não, vai dar certo, eu tenho fé, Deus vai fazer. Cara, Deus está olhando para ti e diz assim, eu já fiz, eu já te dei terra para tu plantar, eu já te dei vento para tu transformar isso em energia eólica de graça, eu já te dei sol para tu fazer uma placa solar. Ele já deu tudo, e ele já fez tudo. Então, se você tiver um nível de espiritualidade raso, você vai achar que Deus ainda vai te dar. Ou seja, você ainda está no inocente, querendo ser cuidado, ou então no órfão. Eu quero que alguém me cuide de mim, eu quero um salvador. Se você não entra num herói mesmo, sem ser um vilão, um herói, e você começa a ter uma conexão com o propósito, uma conexão com o Criador, naturalmente a prosperidade ela vai vir. Naturalmente. Por quê? Porque o propósito, ele é um propósito onde... O próprio Jesus ele fala assim, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Olha como é forte isso. A paz que eu te dou, eu não dou como o mundo dá. Como é que as pessoas estão buscando paz? Se matando de trabalhar, se matando de ter bens materiais,
achando que isso vai fazer elas se sentirem valorizadas, ser aceita, amada e reconhecida, e eu vou me sentir feliz. A paz que eu dou, eu não dou como o mundo dá. Então, todos os códigos estão aí, está na tua mão. Hoje em dia, todo mundo tem a palavra disponível, todo mundo tem conexão com Deus disponível. Lá no passado, quando a gente tiver frente a frente com Deus e com várias outras pessoas que viverem em outras épocas, a gente não vai ter desculpa nenhuma, porque outras pessoas em outras épocas nem tinham acesso à palavra, a conexões, ao nível de facilidade que a gente tem. O que é que está acontecendo no mundo de hoje? Paradoxo gigantesco. Eu estou na era da prosperidade tecnológica. Eu falo face a face com uma pessoa que está nas Filipinas, em tempo real. Eu tenho um carro elétrico, eu tenho um helicóptero, eu tenho internet, eu tenho informação na palma, eu tenho a biblioteca de Alexandria aqui, na minha mão. Só que, paradoxalmente, eu estou na era da saúde mental. Eu estou na era onde nunca se prescreveu tanto psicotrópico, onde o Brasil é o país número 1 de ansiedade no mundo. Eu estou na era do suicídio. E esse nível vem aumentando. De 2015 até 2019 foi recorde de suicídio. E esse nível aumentou na faixa etária de adolescentes. Quando eu vejo isso, qual que é o reflexo? A primeira coisa que eu vejo é o quê? Infância. Se eu chego na adolescência e eu tiro a própria vida, é porque isso é o órfão gritando, dizendo que esse mundo não vale a pena. A pessoa nem conseguiu ter a perspectiva de se entender quem ela é. Nossa, que forte. Então, é um paradoxo muito grande. Eu tenho tudo na minha mão e, ao mesmo tempo, do lado de dentro eu não tenho nada. Tenho nada. Por quê? Porque não se fala, não se educa. Os pais também eram para ser os nossos primeiros psicólogos, os nossos primeiros tutores, mentores, eram para ser os nossos pais. Coitado dos meus pais. Porque se eu for olhar, os meus avós também, e se eu for olhar, os meus bisavós também. Mas eu posso quebrar a corrente. Quebrar a corrente. Porque hoje está na era da tecnologia. Na época dos meus pais não tinha tanta informação. Do meu avô, então... É o que a gente chama Mas de você quebrar tem padrões, agora. né? Sim. Sim. Legal. Total. Eu sou muito técnica, né, também. Me fala um pouquinho, se é que é possível, né, mas você que tem eu quero até aqui no final da nossa conversa, você fala um pouquinho mais sobre como você pode agregar, né, nisso, já que você é especialista. Existem técnicas específicas para fazer essa desprogramação mental, por exemplo, uma pessoa que está um dono de farmácia que realizou seu sonho de ter sua farmácia, a farmácia está crescendo, mas ele está ali no meio de um caos. De repente, os filhos estão sofrendo de ansiedade, né? A mulher não está legal no casamento, ela tem uma grande responsabilidade dentro de casa, de gerir uma farmácia, né? De dar conta de casa, o casamento não está legal. Consequentemente, se o casamento está legal, os filhos também não estão bem. Um caos, um verdadeiro caos. E aí, essa pessoa pode até estar faturando bem ou não, porque já começa a impactar na gestão do negócio, fato, né? Enfim. E aí, ela olha assim, e aí, para onde é que eu vou agora? Existe essa técnica de fazer essa desprogramação mental para adotar e alcançar o sucesso? E o sucesso que eu falo é isso, né? Não é só sobre dinheiro, né? É sobre essa organização da vida, digamos assim. Sim, existem inúmeras formas. Todas essas formas, várias correntes que vão proporcionar a pessoa a ter um nível de autoconhecimento e tudo de evolução psíquica, elas vão combinar em um ponto em comum, que é nível de consciência. Eu preciso trazer para a consciência aquilo que está na minha inconsciência. Eu preciso fazer você perceber, você enxergar. Eu preciso fazer você olhar para as situações e ter insights. Caramba, nossa, eu nunca tinha visto por esse ângulo, sabe? Quando você faz isso, você possibilita para sua mente a reescrever isso, a ressignificar isso. E você se libertar dessas programações que são corrosivas para o seu cérebro. Eu criei uma metodologia para isso. Eu criei uma metodologia, tudo ao longo desses 3 anos, ou seja, foi uma metodologia que ela não nasceu do dia para a noite, ela nasceu tanto, faz mais de 15 anos que eu estudo o cérebro, desde os meus 18 anos, desde quando eu entrei na faculdade.
Então, tipo, eu trago todo o background de neurociência e de psicologia. Legal. Então, isso tudo eu faço na minha mentoria. A minha mentoria, ela é um acompanhamento onde eu trago para a pessoa a possibilidade de ela realmente enxergar a parte das programações do pensar e depois a programação do agir. Ou seja, primeiro eu trabalho a identidade e depois eu trabalho hábitos. Primeiro eu trabalho lá dentro. Imagina uma cebola. Primeiro eu trabalho o miolinho da cebola, que é toda a maneira como tu enxerga o mundo. O próximo passo é eu começar a trabalhar teus hábitos. Como eu te falei, 43% do que a gente faz todo dia é hábito. Total. Então, se você alinha esse hábito com o teu propósito, você vira uma máquina. Por último, como consequência, vai vir os resultados. E os resultados, um dos resultados, a gente pode dizer que é essa performance, né? Aumentar a nossa performance no trabalho, em tudo que a gente faz, pode-se dizer assim? A performance, eu diria que ela nasce com o alinhamento. A performance, ela nasce com o alinhamento dos meus hábitos com meus objetivos. Então, tipo assim, se os meus hábitos, eles estão bem alinhados com o que eu quero, naturalmente eu vou ter uma boa performance. Só que aí que tá. Como é que eu faço para alinhar isso? Eu preciso vir uma etapa antes, que é a programação do pensar. Quem eu sou. E aqui eu destravo o potencial, aqui eu destravo o meu propósito, aqui até eu chegar na programação do agir, que são os hábitos. Naturalmente, a performance ela vai estar bem alinhada. Naturalmente, você começa a alinhar isso. Que nada mais é do que o alinhamento do ego com a alma. Nada mais é do que isso. Tá, eu vou especificar agora um pouco mais para donos de farmácia, tá? O que é que vai diferenciar, como essa desprogramação pode impactar, por exemplo, na gestão, na cultura organizacional de uma empresa? Né? Total. Porque, vou te explicar. Não só... Ixi, Maria, meu chefe tava todo, você não me falou, minha roupa. Acredita que eu tava tão concentrada aqui na conversa que eu nem avisei, né, Carlinhos? Às vezes meu batom tá todo borrado, ó, eu saio no vídeo todo descabelado e o Carlinhos, ele tá tão focado aí também. Mas assim, não vou achar culpados, não. Desculpa. Existe o seguinte, ó. Imagina três nomezinhos aqui. Dependência, independência, interdependência. Todos nós viemos ao mundo aqui, ó, dependente. Tá. A gente sujava a fralda, nossa mãe tinha que trocar. Quando eu vou evoluir na minha mente, eu começo a passar para o estágio de independência. Então aqui na independência, o meu ego aflora. Eu começo a modelar o mundo para os meus objetivos. Só que não necessariamente eu chego na interdependência. O que é que faz eu chegar na interdependência? Aqui é um drive que pouquíssimas pessoas têm. A natureza, ela é interdependente. O propósito, ele é interdependente. Então, processo de desprogramação. Entendi o meu propósito, entendi quem eu sou, o que eu carrego, para onde eu estou indo, e cheguei na interdependência, não sou só eu que vou ser beneficiado. O reino vai ser beneficiado. O meio, né? Um empreendedor que ele tem um senso claro de propósito e ele está na interdependência, todo mundo ganha. Não só ele e os funcionários, mas eu que sou cliente também. A gente está aqui, ó, com um iPhone porque um cara lá atrás teve o propósito e formou isso aqui e revolucionou a tecnologia. Ou seja, se ele não tivesse entrado no propósito dele, não era só ele que tinha perdido. Não era só ele que ia ter entrado em estresse. Não era só ele que ia estar infeliz com a vida. O reino teria perdido, porque eu não teria isso aqui hoje. Se o Einstein não tivesse entrado na zona de propósito dele, hoje a gente não teria teoria da relatividade. Nossa. Consegue compreender isso? Uau, ou seja, só que o propósito, as pessoas não entendem isso. Não, propósito é balela. Cara, se for balela, então rasga a tua Bíblia. Rasga a Bíblia. Então, diga, não tem problema nenhum você não acreditar em Deus. Eu só te digo uma coisa. Isso não muda nada a vida de Deus. Nada. Em nada. O propósito de Maria surgiu no Jardim do Éden. Na hora que Eva comeu a maçã, o propósito de Maria estava traçado. Naquele momento ali, já está dizendo que vai vir uma pessoa da geração tal, onde o filho dela vai pisar na cabeça da serpente. Já estava ali. O propósito estava destinado. E se você for ver a Bíblia de ponta a ponta, tem um propósito. Propósito de Paulo.
Paulo era tão teimoso, tão obstinado, tão obstinado, tão obstinado, que o próprio Jesus teve que aparecer para ele derrubar ele do cavalo, para ele ter um insight. O que é um insight? Desprogramação mental. Existem 5 armas da desprogramação mental, que é o que eu chamo de FAGAI. F, força de vontade. A, ambiente, que é o principal. Ambiente. Meu amigo, se você quer ser galinha, ande com galinha. Se você quer ser avião, ande com avião. Com gavião. Ponto como final. Como é? Pega esse drive, como é? Gente, isso daí é Se muito você quer ser galinha, ande com galinha. Você vai ser galinha. Se você quer ser gavião, ande com gavião. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai continuar sem dinheiro. Vai continuar sem dinheiro. Porque se você diz, eu não tenho dinheiro. Agora a pergunta é, eu não tenho dinheiro. Quando você diz assim, eu não tenho dinheiro, bloqueou, fechou. Você não vai nunca sair daquilo ali. Agora, se você faz a seguinte pergunta, o que eu devo fazer para eu sair dessa condição que eu estou? Se as pessoas entendessem que a riqueza não tem nada a ver com dinheiro, Então. Se elas entendessem que a riqueza está aqui dentro, é a minha capacidade de gerar riqueza. Porque se a minha riqueza tiver a ver com dinheiro, se eu abro a minha conta bancária, se tiver muito, eu vou achar que tá bom. Se tiver pouco, eu vou me sentir um bosta. A riqueza, ela é aqui, ó, a minha capacidade de gerar riqueza. Silvio Santos, quem era o Silvio Santos? Era um Zé Ninguém. Era um Zé Ninguém. Quem é hoje o cara? Se a gente for pegar vários exemplos. Na verdade, se a gente for ver herdeiros, se a gente for pegar uma porcentagem, eu acho que a maioria da porcentagem de herdeiros não é tão genial quanto aquele cara que veio do zero. É a capacidade de gerar riqueza. E a capacidade de gerar riqueza está totalmente ligada com propósito. Aí eu volto para a desprogramação mental. 5 armas da desprogramação mental. FAGAI, força de vontade. Ambiente, que é o principal. Gestão das emoções. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pois é de lá que procede a fonte da vida. Se as suas emoções estiverem desalinhadas, gestão das emoções. Terceiro, ação. E por último, insight. Então, essas 5 armas, essas 5 forças, elas vão modelar na minha mente. Lembra que eu falei que o meu cérebro é analógico? São as experiências. Essas 5 experiências, que essas 5 armas, quando eu alinho elas, eu consigo modelar o meu cérebro. O cérebro ele é plástico. O cérebro ele é plástico. O cérebro não é rígido. Ele é plástico. Então, ou seja, eu posso mudar. A minha versão de amanhã, ela pode ser melhor que a de hoje. Mas eu preciso usar essas 5 coisas. Força de vontade, ambiente, eu preciso aprender a ter inteligência emocional, eu preciso agir. Eu não posso ficar só, pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá. Ele vai olhar pra mim e dizer, eu te dei um monte de problema pra tu resolver e tu ganhar capacidade. E o último insight, que é esse estalo. Que é o estalo que Paulo teve quando caiu do cavalo. Quando Paulo cai do cavalo, ele, teve o estalo. Aí ali ele aciona a zona de propósito dele. Nossa, gente, vocês estão vendo quem eu tô trazendo aqui? Vocês estão vendo? Anote esse nome aí, tá? Pode ser que alguns de vocês não o conheçam. Me fala já as redes sociais? Só sigam que vocês não serão a mesma pessoa. Dr.Márcio no Instagram. Deixa aqui, vou deixar aqui na descrição para você seguir esse cara que, nossa, você não tem noção, não. Pode anotar esse nome que vocês vão escutar muito sobre ele ainda, vocês não têm noção. Agora, para fechar, né? Falei sobre sucesso, falamos, né, sobre sucesso, sobre a desprogramação em si, sobre propósito, sobre o que isso está relacionado, né, a desprogramação com a cultura organizacional, né, daquele dono de farmácia. A cultura organizacional da farmácia, que ele gerencia, no caso. E agora falando sobre carreira versus crença limitante. Como a gente pode identificar... Primeiro eu quero que você defina, porque a gente não falou esse terminho, mas eu sei que você acabou já falando aqui, só talvez não tenha atrelado a crença limitante, né? Primeiro, o que é essa crença limitante? É a programação do pensar. Pronto, perfeito. Então, como é que é essa programação do pensar? Como é que a gente pode substituir para aqui? Bom, peraí, deixa eu refazer aqui minha pergunta para não ficar confusa. Eu tenho cases, né, de mentorados farmacêuticos, né, que chegam até mim.
Alana, estudei, não tô conseguindo, sei lá, não tô feliz na minha carreira, né? Tô aqui num cargo bacana, né? Tô ganhando bem, mas por algum motivo eu estagnei, tô estagnado, tá? Pode ser que ele esteja feliz, pode ser que não, né? Em alguns casos, ok, só que ele não sai mais do canto. Como ele pode identificar e tentar melhorar como essas crenças limitantes podem estar limitando ele na carreira e como ele pode identificar para que ele possa alavancar nessa carreira? Tá. Primeira coisa é que a gente nunca está estagnado. Ou a gente está evoluindo ou a gente está involuindo. Tá. Não existe meio termo nisso. Se você, por exemplo, se você tiver um jardim no seu condomínio, bem bonito. Aquele jardim ele não é bonito. Ele está bonito. Deixa de cuidar dele por uma semana para você ver. Ou seja, não existe essa de tão estagnado. A partir do momento que eu parei, eu estou evoluindo. Agora, como que eu faço para poder ter essa identificação, né? Desafios. Todo desafio revela um bloqueio. Todo desafio que você entra, você vai conhecer um pouco mais de si. Você vai entender algo que estava te travando e aquele desafio era exatamente o que precisava para você ter insights. O desafio nada mais é do que a ação. Quando eu me ponho numa ação. Se você for conversar com pessoas que gostam de correr, maratona, Ironman, pode perguntar para eles. Aquilo ali é algo muito mais mental, é um crescimento muito mais mental do que atlético. Claro que tem um crescimento atlético, mas o mental é infinitamente maior. Por quê? Todo desafio revela um bloqueio. Todo desafio, ele revela uma trava. E o que é o bloqueio, né? É aquele programinha mental que era para ter evoluído, ele ficou parado, estagnado. O que é que eu falo de, você tem que se desprogramar. Você tem que tirar esse programinha e fazer ele voltar a evoluir. Nossa, impressionante. Sabe por quê? Porque as pessoas, a gente, graças a Deus, né? Eu tô seguindo aí com o meu propósito e a gente tem muitos cases de sucesso dentro do nosso, um dos nossos produtos, né? Manipul 5.0, por exemplo, farmacêutico que estava desmotivado, que estava estagnado, por exemplo, um exemplo, o caso da Aline, uma aluna nossa. Ela estava há 20 anos em uma farmácia. Uau. E estava consolidada, a carreira dela consolidada, né? Digamos assim. Ok, estava na farmácia, só que ela chegou um momento que não via mais para onde crescer e começou a se desmotivar, começou a pensar em desistir da carreira. Quando ela entrou no Manipule, ela começou. Nossa, eu peço respostas a Deus. Eu sou no caminho certo e eu encontrei um aqui, né? Porque na nossa metodologia, intuitivamente, inconscientemente, sem saber exatamente essa informação, eu sempre coloquei o quê? Desafios. Por quê? Porque na minha trajetória, o que é que me impulsionou? Os desafios. Eu sempre passei muito por desafios, né? E eu procuro, por exemplo, em um esporte, passar por um desafio. Se tá ficando fácil, peraí, eu preciso de um desafio. Porque na minha cabeça os desafios, quando eu passo por um desafio e eu supero aquele desafio, eu olho para trás, é o que eu explico para eles. Eu olho para trás, se eu conseguir superar esse desafio, isso daqui vai ser fichinha para mim, sabe? Da autoconfiança. Era a minha linguagem, né? Sim. E voltando para o caso dessa aluna, ela começou a fazer os desafios, né? Qual foi o resultado dela? Eu até fiz uma entrevista aqui com ela, vou deixar também um link aqui no canal. Ela aumentou o faturamento da farmácia em 20%. Uau. E isso deu uma virada. Uau, nossa! E aí, impactou na carreira, ela, né, subiu para o cargo de gerente. Enfim, então, gerou uma série de consequências, né? Aumento da percepção de valor, motivação. Claro que, vou dizer que... E aí você vai subindo cada degrauzinho. Possivelmente ela pode estagnar como gerente, aí é o futuro, né? Vamos discutir o futuro. Ela pode estagnar como gerente? Pode, ou ela pode, através da desprogramação, né? Vamos ver se eu fui uma boa aluna aqui. Ela pode ir para outro degrau, né? E sempre evoluindo e não ir descendo, sempre subindo através da desprogramação mental. Que massa! Peguei um drive aqui.
fantástico. Inconscientemente eu ficava colocando, eu implemento desafios dentro do nosso método para gerar evolução nos meus alunos. O desafio, eu acho que é uma das formas mais interessantes de fazer a pessoa crescer, porque, primeiro, ela faz você sair do órfão. Porque o que é que o órfão quer? Ele quer um salvador. O órfão e o inocente, eles querem um salvador. A criança interior que tem dentro da gente, a gente quer um salvador. Uhum. Não é à toa que, tipo assim, quando a gente começa a entrar na parte espiritual, muita gente tem a espiritualidade rasa porque quer que Deus faça tudo. Só que não entende que nós também somos deuses. Isso é bíblico também. O próprio Jesus falou isso. É como se a gente fosse deusinhos. Ou seja, já parou para pensar no seguinte, qual que é a sua semelhança? A sua semelhança com Deus. Se a gente foi feito de imagem e semelhança de Deus, qual que é a minha semelhança com Deus? Assim, na minha mentalidade, assim, eu tento usar, seguir os 10 mandamentos, né? E um muito forte para mim é o servir. Tá, mas vamos lá. Um cavalo serve. Tá. Um cachorro serve. Um cachorro treinado, ele guia um cego. Tá servindo. O que é que assemelha o ser humano a Deus? Capacidade de criar. Criação. Deus é criador, nós também somos. Só que para eu criar, eu preciso agir. E o desafio faz eu agir. Legal. Eu paro de esperar alguém criar para mim. Eu vou criar. Então, o desafio, ele aciona como é que eu posso te dizer? A autonomia. Eu passo a ser o piloto, eu consigo. É autoestima, autoconfiança. E todo desafio, ele revela um bloqueio. Muito bom. E para fechar, gente, sério, dá vontade de passar a noite aqui, mas vamos lá, vou fechar, prometo que eu vou fechar muito em breve. Tem alunos que encaram aqueles desafios, ok, fazem aqueles desafios, e tem aqueles alunos que têm os mentorados que tem simplesmente não fazem o desafio. A que você atribui, né, a pessoa não encarar esse desafio? Baixa autoestima, baixa autoconfiança. Ela não se sente capaz. Ela fica aterrorizada com um obstáculo. Então, o papel do mentor não é em pegar na mão e... Vou reformular. Pode até pegar na mão, mas assim, o papel do mentor é ativar, é acionar a chama que tem dentro da pessoa. Porque existe o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita dentro da gente. O mesmo poder. Então, tipo, o papel do mentor é exatamente acionar essa chama dentro da pessoa. É mostrar a ela que ela é capaz. E aí vem a individualização, né? Ou seja, eu trato os desiguais de forma desigual. Tem pessoas que eu vou dar o desafio e ela vai embora. Aí é onde está o gestor, que você estava falando lá atrás, né? O gestor, a interdependência. O gestor ele tem que estar atento para aquela pessoa que está num nível diferente. Para um nível diferente, desiguais, eu tenho que tratar de maneira desigual. Eu vou ser pai? Não. Não vou ser pai. Mas eu tenho que ser mentor. Ou seja, eu tenho que acionar a chama dentro dele. Eu tenho que acionar e mostrar que ele é super capaz de enfrentar qualquer desafio. E aos poucos, ele realmente ir ganhando esse nível de consciência. Isso é um padrão de desprogramação também, de desbloqueio. Tá. Essas pessoas que não encaram, que têm medo do desafio, elas ainda têm uma maior necessidade de desprogramar. Total. E qual é o start? O primeiro passo para ela desprogramar? Ela precisa querer. Às vezes esse querer vai vir pelo sofrimento. Mas ela precisa querer. Bom, para quem quer entender mais, quem quer se aprofundar mais, para quem quer buscar esse autoconhecimento e desprogramação, o que é que você quer que vem por aí? Tem algum conteúdo, alguma aula específica? Nessa quarta-feira, dia 28, vai ter uma sala secreta, onde eu vou explicar muita coisa sobre desprogramação mental. Agora, dia 28. Eu vou deixar aqui o link para quem está assistindo. Ainda dá tempo de se inscrever? Dá tempo de se inscrever. Qual é o horário? Quarta-feira? Vai ser dia 28, 20 e 30. Não, 20 horas. 20 horas, então. 20 horas, na quarta-feira, dia 28. Legal. Então, gente, não perde essa oportunidade. Se inscreve nessa sala. Qual é o nome do evento? Lá vai ser o Plano Cérebro Eficaz. O Plano Cérebro Eficaz. Tem um link na minha bio. Também vou deixar o link aí. É uma aula paga, custa R$ 97. E nessa aula, quem estiver lá dentro vai ter a oportunidade de entrar na mentoria com cashback
infinitamente maior do que o preço dessa aula. Uau! Ó, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário. Vocês perceberam que eu tô trazendo assuntos que vão muito além da técnica, né? Por quê? Porque eu quero que você enxergue outros pilares para o teu crescimento, para o crescimento do teu negócio, para a tua satisfação profissional, tá? Para a tua valorização profissional. Então, desses programas. Márcio, muito obrigada. Imagina, Gente, assim, Deus colocou esse casal na minha vida, né, Larissa? Eu já conheço há um bom tempo. E a gente até formou um grupo, né, de mastermind, muito enriquecedor, de grande aprendizado. E é isso, muito obrigada pelo seu tempo disponível, né? Teve que dar aí uma agenda super lotada e você tá aqui é um grande presente, tá bom? Tranquilo. Quer deixar algum recadinho pro pessoal? Bom, me procura nas redes sociais, entenda sobre esse assunto, busque entender um pouco mais sobre propósito, porque assim, esse é o caminho. O caminho é realmente você entender quem você é, o que você carrega e para onde você está indo. Todos os seus problemas vão ficar bobos a partir do momento em que você ganhar um senso forte de propósito. Você simplesmente vai enxergar a vida de uma maneira muito mais livre e abundante. Massa. E aí, como é que fala? Pegou o drive? Um drive aí, né, gente? É esse, né? Pegou Gente, o Gold. Pegou o Gold, né? Tá. Pegou o Gold. Gente, muito obrigada pela sua audiência, tá? Você que é farmacêutico, dono de farmácia. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau.